Boa tarde a todos. Muito obrigada por se terem voltado a juntar a nós no período da tarde e àqueles que entraram agora para a apresentação do estudo, sejam muito bem-vindos. Como eu tive a oportunidade de dizer de manhã, este estudo sobre a produção de conteúdos audiovisuais em Portugal é um estudo pioneiro neste setor, que adjudicámos à prestigiada consultora Augusto Mateus e Associados. Na altura de manhã não tive a oportunidade de poder cumprimentar logo o professor Augusto Mateus, agradecer-lhe, como já fiz na pessoa do Dr. Hermano Rodrigues. Muito obrigada pelo estudo que desenvolveram. Eu sou uma privilegiada porque o conheço, não é? Eu e mais um núcleo restrito de pessoas. Muito obrigada pelo rigor, pela dedicação e pelo cuidado que tiveram na elaboração do estudo. Vamos proceder então agora a essa apresentação. Vou-vos deixar com o professor Augusto Mateus e com o Dr. Hermano Rodrigues. A palavra será toda deles, se favor. Muito boa tarde a todos. Nós vamos tentar fazer a apresentação sem ser dependentes do PowerPoint, portanto, embora ajude, mas é meramente para ajudar, para ilustrar e não propriamente para seguirmos o PowerPoint, porque senão escusávamos estar aqui, mas estava a distribuí-lo. E fundamentalmente eu gostava de começar por aquilo que foi referido, isto é, nós tivemos este desafio da APIT para fazer este estudo. Do ponto de vista do nosso trabalho, este estudo tem muito que ver com uma pequena teimosia de investigação e científica nossa, de que a cultura, a criatividade e o conhecimento são hoje os fatores competitivos decisivos, isto é em função da cultura, da criatividade e do conhecimento nós somos capazes de gerar valor nas sociedades em que vivemos. Temos feito um conjunto alargado de estudos sobre esta matéria e, portanto, muito naturalmente, quando a APIT nos pediu para fazer este estudo, nós ficamos satisfeitos. Por outro lado, também a nossa carreira profissional, que já é longa, tem permitido um reconhecimento por parte não só nacional, mas também internacional, da nossa capacidade de medir. Enfim, de um ponto de vista genérico, temos muitas solicitações para medir coisas tão estranhas, ou tão não estranhas, ou tão parecidas, ou tão não parecidas, quanto a alqueva e produção de audiovisuais. Não é? Portanto, são duas coisas que normalmente as pessoas separam, não é? Mas obviamente concordarão que há de haver alguma riqueza criada, quer nos audiovisuais, quer em alqueva. Não é? E há de haver lógica ou não lógica em certos investimentos, em certos modelos de negócio. E, portanto, é um pouco apenas isto que eu disse para situar porque é que este estudo faz todo o sentido do ponto de vista da Augusto Mateus e Associados e do nosso ponto de vista em termos do próprio desenvolvimento da economia portuguesa. Quais são as notas introdutórias que nós gostávamos de situar? A primeira tem muito que ver com aquilo que nos leva para objetivos e metodologia e, fundamentalmente, para a forma como nós podemos olhar para a atividade económica. Em termos muito simples, o que se pode dizer é que a atividade económica andava de cabeça para o ar e pôs-se direita. Isto é, era uma atividade centrada em recursos, que começava nos recursos. Portanto, ou seja, neste caso que nos traz aqui, não começa na capacidade de gerar guiões atrativos, não começa na capacidade técnica de produzir, não começa nas competências-chave, não começa sequer no conhecimento das tendências do mercado, nem das expectativas dos consumidores, começa nos recursos. E, portanto, é uma economia muito simples, em que, digamos, com base em determinados recursos, eu chego a determinadas produções. E tem uma função muito simples, capital e trabalho, não é? Pego na caneta da matemática, F igual a parênteses, K, vírgula L, fecha parênteses, já está. Quanto mais K e mais L eu meter lá dentro, mais produção tenha. O trabalho dos economistas conduziu, obviamente, a um conjunto de fracassos, porque eu pegava nesta equação, PIB, Y, no que quiserem pôr, igual a F de KL, punha lá KL, assim eu soubesse medir, não é? Talvez a única grande economista
mulher, que ainda hoje está nos manuais, a John Robinson, dizia: a teoria do capital tem que ser ensinada com duas mãos, uma para escrever e outra para apagar, para ninguém perguntar antes o que é que está ali. E, portanto, nós hoje em dia vivemos numa economia que é uma economia centrada não nos recursos, mas na procura, é uma economia de resposta à procura, o que tem, obviamente, tem que ter uma interpretação absolutamente lúcida, mas hoje em dia nós fazemos investigação farmacêutica com base nas tendências que conhecemos dos cuidados de saúde, das doenças. Não fazemos investigação médica e farmacêutica com base nas nossas manias. Sabemos o que está a acontecer no mundo do ponto de vista de cuidados de saúde, do ponto de vista de doenças, e vamos brincar com moléculas para chegar a bases de produção de novos medicamentos inovadores que correspondam a essa realidade. Fazemos mesmo, como sabem, em Portugal, com bastante sucesso, vinho e azeite que não começa nem na uva nem na azeitona. Começa no tipo de pessoas que vão usar esse azeite e esse vinho. Não é? Mesmo uma coisa que os portugueses não gostam muito, os portugueses têm dificuldade em gostar das coisas em que têm sucesso, o Mateus Rosé, não é? Teve uma evolução deste tipo. Durante muito tempo o Mateus Rosé podia ser Mateus qualquer coisa, não é? Eu não estou a brincar com o meu apelido. Felizmente o Mateus Rosé é muito mais conhecido do que eu. Mas durante muito tempo era só aquilo, era aquela garrafa, e hoje em dia tem novos produtos que foram desenhados a pensar em certos mercados, em certos consumidores. Portanto, esta economia, que deixou de ser uma economia de oferta, mete-lhe mais um bocadinho de marketing que isso passa, não é? Portanto, economia de oferta para economia de procura, tudo começa não no recurso, não na fábrica, não na plantação, mas nas necessidades que vão ser satisfeitas, nos consumidores, nos mercados. É também uma economia que deixa de ter uma base sólida na separação do intangível com o tangível, do imaterial com o material, e muitas coisas que nós achávamos que não eram produtos, embora tenham uma materialidade física, não é? Há muito quem acha que o software não tem. Tem. O software é todo físico. Um MP3 é todo físico, não é? Quer dizer, a gente não mexe diretamente, mas é tão físico quanto outra coisa qualquer que a gente pense. E não há tangível sem intangível, nem material sem imaterial. Não é? Uma coisa são as emoções que uma série televisiva nos proporciona. Ela tem uma dimensão física e tem uma dimensão intangível. Não se parem, é impossível. Dê cá só o intangível, não é? Há intangível de um perfume sem o perfume? Mas o valor do perfume é do intangível. É daquela coisa indefinível que leva a atrair ou a não atrair, a aproximar ou não aproximar, a ser agradável ou não ser agradável. Portanto, esta economia em que nós vivemos é uma economia muitíssimo interessante, porque é portadora de realidades e desafios, uns muito pouco estudados. Nós todos adoramos a economia baseada no conhecimento e adoramos a aprendizagem ao longo da vida e o capital humano. Não há aqui na sala quem não concorde com estas coisas, não acho interessantes. Mas se a economia é feita assim, então nós estamos a criar uma realidade inteiramente nova, que é, na nossa função de produção, já não está força de trabalho. Estão competências, está capital humano. A força de trabalho tem remunerações muito mais aproximadas do que as competências. Uma economia baseada no conhecimento, baseada em competências mais uma vez, hard, não é? Um diploma a sério em economia. Não é uma licenciatura em economia. É um diploma a sério. Simultaneamente demonstrável na sua seriedade, certificável e real. Essa realidade não chega, porque é preciso que isso se traduza num conjunto de competências. Dirigir equipas, medir adequadamente e não mal, acompanhar as tendências, um conjunto de coisas. Portanto, nós temos competências mais formais, que têm que ser certificadas, e competências mais informais. O inglês resolve tudo com o hard e com o soft, mas às vezes é um engano, não é? Não ganhamos muito em traduzir criação da empresa por startup. Embora
digamos, criemos empatia com quem nos está a ouvir. Se eu disser criação de empresas, ninguém me presta muita atenção. Se eu falar de startups, as pessoas dão-me alguns minutos de atenção. Mas não deixa de ser a mesma coisa. E não deixa de nos afastar, que é uma coisa muito importante com que eu terminarei depois, não deixa de nos afastar do que é essencial, porque o problema, por exemplo, na economia portuguesa não é o do ritmo de criação de empresas, é o da qualidade da criação de empresas. Portanto, eu em Portugal tendo a inventar uma doença que é não se criam suficientes empresas, quando o problema em Portugal é não se criam empresas bem dotadas de mercado, de capital humano e de capital financeiro. E, portanto, o nosso problema é a mortalidade infantil, não é a natalidade. E quando nos equivocamos nestas coisas, tudo corre relativamente mal, porque malbaratamos recursos que podiam ser usados noutras coisas. Mas, portanto, para enquadrar, segue-se disto que eu estou a dizer, se não for completamente estapafúrdio, que não há setores de atividade. Que hoje a criação de riqueza não é tanto sobre o que é que eu faço, é sobre como faço. Há maneiras de gerir empresas, há maneiras de criar empresas, há maneiras de produzir bens e serviços, cada vez mais misturas de bens e serviços, que ficam, digamos, avantajadas ou comprometidas de acordo com um conjunto de princípios e, obviamente, nós trabalhamos em sistemas abertos e não em sistemas fechados. Trabalhamos em redes, cada vez mais, cada um de nós e cada empresa onde nós trabalhamos são redes de pessoas, redes de fornecedores, redes de competências, redes de conhecimento dos mercados. E, portanto, isto conduz a que a produção audiovisual, ou o vinho, ou o azeite, ou, digamos, o turismo, ou o que quiserem, são tudo menos setores. São atividades económicas onde nós combinamos um conjunto de coisas que são essenciais. E, basicamente, 2,5. O que é essencial é conhecer o mercado, viver a vida da população, viver a vida das outras empresas, viver a vida das necessidades económicas que se manifestam no mercado, interpretá-las, percebê-las, perceber mais depressa do que os outros que os CDs vão acabar. Qual foi a que velocidade é que os CDs começaram a desaparecer, substituídos pelo modelo de acesso fisicamente pela internet? Como é que isso mudou totalmente o negócio? Continua lá o físico, continua lá o tangível e o intangível. Mudou tudo a uma velocidade muito maior do que se pensava. E, portanto, essa é a questão-chave, porque esta coisa ganha nexo aí, e para quem não gosta de economia, verdadeiramente dificulta a vida, porque na economia baseada nos recursos, a economia centrada na oferta, a economia impõe-se aos cidadãos, impõe-se aos consumidores. Hoje, nesta moda primavera-verão, é tudo saia comprida, verde escuro ou castanho escuro. Produzem-se 100 milhões e depois mais ou menos um bocadinho de marketing para não ficar com muitos estoques. Hoje em dia não é assim. Mas só não é assim porque, e isto não garante nada do ponto de vista de sucesso permanente, houve um grande grupo, a Benetton, que teve a capacidade de olhar para uma caixa registradora e dizer isto não é uma caixa registradora, isto é uma empresa de sondagens. Não é? E, portanto, organizou-se de uma maneira radicalmente diferente, que foi, para que é que eu estou a complicar se eu posso, em 15 dias, perceber o que é que as pessoas querem? Em vez de vender 2 tipos de coisas, ponha à venda 20 e perceba imediatamente que saias compridas castanhas ninguém as vai comprar e saias curtas cinzentas, sobretudo se eu vender também umas meias coloridas, vão ter um enorme sucesso. E, portanto, a partir daí o que eu tenho que ter é uma capacidade de produzir rapidamente e em força essas matérias. Podia multiplicar os exemplos, mas hoje em dia nenhum dos players fundamentais na indústria automóvel, na mobilidade, se quiserem, gasta €1, $1 em afirmar-se como fabricante de automóveis. Se tomarem nota, eles afirmam-se como criadores de estilos de vida, criadores de mobilidade. E, portanto, este é um aspecto-chave. O outro aspecto é, obviamente, o aspecto do domínio da tecnologia, das linguagens.
Na produção audiovisual isto é crucialmente importante, o domínio da linguagem e das linguagens. Não é apenas a capacidade de misturar a língua portuguesa com a língua inglesa e com outras línguas, que é absolutamente determinante. Não há solução contra o inglês, nem solução com o inglês. A solução é, obviamente, a de um país que é o que é, que tem uma língua importantíssima, à qual ele próprio presta pouca importância como fator de soberania, como fator de desenvolvimento económico, mas que é, simultaneamente, um país daqueles que têm uma língua forte, dos que melhor utilizam a língua comum, que é o inglês, a língua da globalização. Mas não chegam estas, porque para fazer produção de audiovisuais, eu tenho que dominar um conjunto de linguagens. Eu tenho que dominar a linguagem, por exemplo, da espessura dos personagens. Se eu faço produção audiovisual com personagens, com guiões, onde os personagens são folhas A4, não vou ter muito sucesso. Portanto, há um conjunto de domínio de tecnologia, mas que é, obviamente, domínio de tecnologia com cultura, domínio de tecnologia com conhecimento, que é, obviamente, fundamental. E depois há uma coisa no meio disto, que muitas pessoas tendem a achar que é o essencial, que tem um grande poder de estragar, mas tem menos poder para ajudar, que é a regulação e a regulamentação pública. Os mercados são uma construção social, têm regras que têm que ser claras, quanto mais duradouras, melhor. Regras para 5, 10, 15 anos são melhores do que regras para 6 meses ou para uma semana. Regras que não mudam, a não ser quando é preciso. Regras que não mudam porque mudou o governo. Lá porque mudou o governo não tem que mudar a regra. Tem que mudar é a forma como se governa, porque a democracia é assim. Alguém tem um direito novo e um dever novo a governar. Mas, portanto, em todo o lado, isto é feito desta maneira. E um bocadinho mais de respeito pelo conhecimento também era bem-vindo em tudo isto, porque, talvez dar-vos um exemplo muito claro, independentemente das opiniões, eu não sou a pessoa mais moderada que pode existir em termos de imposição de uma opinião. Não me calo e batalho pela minha opinião, mas estou sempre pronto a mudar de opinião, a aprender, a ter uma opinião melhor do que aquela que tenho. A minha faculdade, onde eu ensinei durante 42 anos, tinha a porta de entrada. Se não receio o erro é porque estou sempre disposto a corrigi-lo, Bento Jesus Caraça, e, portanto, eu sou assim. Mas se não tenho medo do erro, também não tenho medo de afirmar as minhas ideias, desde que eu esteja seguro de que é a melhor ideia que eu tenho. Não quer dizer que daqui a 5 anos, ou daqui a 5 dias, ou daqui a 5 meses eu não possa ter outra. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, não me levem a mal, mas pancartas nas autoestradas, com os preços das 3 estações de serviço, que distam 45 km cada uma da outra, que estão todos iguais, porque não podem deixar de ser iguais. Quando muito são murais, feios, que são todos iguais. Imaginem que gerem a estação de serviço de Aveiras e que querem vender gasolina ou gasóleo, que é uma mercadoria simples, 1 cêntimo mais caro do que a de Santarém. Vendem 0. Ou, quando muito, vendem a alguém que saiu inadvertidamente de casa com o depósito vazio. Portanto, é uma coisa que se chama elasticidade procura-preço, que nas mercadorias é colossal. Já não é na produção audiovisual, onde os fatores diferenciadores têm muitíssimo maior peso. E, portanto, convém respeitar um bocadinho o conhecimento que nós temos. O mercado das mercadorias tem sempre o mesmo comportamento. Os preços andam sempre a dançar. São mais próximos das pessoas que morrem se a sexta-feira à noite não corre bem. E dançam sempre numa lógica em que os preços sobem ao ritmo das empresas maiores e descem ao ritmo das empresas mais pequenas, porque é assim que a coisa se passa, porque é sempre uma disputa entre vários aspectos. Aqui, obviamente, nós temos a partilha, e com isto passo a palavra ao Hermano Rodrigues, temos sempre a partilha ao longo da cadeia de valor das atividades que aqui nos preocupam, temos sempre a partilha de riscos, a partilha de valor criado, a partilha de responsabilidades, as várias formas de colaboração, uma mais convergentes, outras menos convergentes, mas no essencial
aquilo que parece absolutamente essencial é afirmar aqui uma especificidade não local, não pequenina, mas absolutamente determinante deste conjunto de atividades, que é, elas organizam-se sob a forma de um duplo funil à entrada e à saída. Se é economia da procura e não economia da oferta, se é economia baseada na capacidade de gerar produções diferenciadas, de gerar valor, e não uma mera transformação simples por maquinação ou outra forma qualquer, ela não deixa de, para produzir, ter que ter um funil que capta ideias, que capta tendências, que capta coisas que têm 5 dias, coisas que têm 5 séculos, coisas que têm 5.000 anos. Portanto, eu estou sempre a meter dentro da produção um conjunto de fatores que são muito diversos. Da criação mais individualista à criação mais organizada. De coisas que não têm nada de criativo, que são apenas a capacidade de fazer depressa. Não é? Melhoramos muito na produção audiovisual de todo o tipo, com a capacidade de introduzir um conjunto de elementos que são mais rapidamente produzidos do ponto de vista físico e que se combinam com outros que são mais lentos. Portanto, esse funil à entrada, não é? É absolutamente decisivo. E depois temos, felizmente, um funil invertido à saída. Isto é, não tenho uma forma de distribuir. Tenho variadíssimas plataformas, variadíssimas formas, repetições sobre repetições, combinações sobre combinações, e, portanto, isto é muito diferente do vinho, do azeite, dos automóveis ou de qualquer outro tipo de produção que eu estivesse, daquelas que já evoquei, do vestuário. E, portanto, esta característica não torna estas atividades diferentes das outras, apenas obriga a regular e regulamentar estas atividades de outra maneira. Por exemplo, é impossível um país ter sucesso na produção audiovisual e nesta emergência do setor cultural e criativo sem respeitar ativamente, e mais do que respeitar, sem valorizar determinadamente os direitos de propriedade. Quer aqueles que são individualizáveis, quer aqueles que são coletivos. E tem que ter modelos muito próprios. Isso é muito difícil. O sucesso das repúblicas italianas, no tempo do Renascimento, era feito com 2 folhas de papel A4, em que se regulava os deveres e direitos de quem fazia os barcos, de quem conhecia o negócio, quem fazia e conduzia os barcos, quem conhecia o negócio do que se ia buscar e se vendia na Europa e de quem financiava. Com coisas tão simples, que são relevantes para estas atividades, como a partilha do insucesso ser diferente se o barco afundava à ida ou à vinda, por causa do contributo que cada uma das partes dava à expedição. Não é? Nós também tivemos disso nos descobrimentos portugueses. Também tínhamos uma regulamentação relativamente forte do papel da coroa, do papel, digamos, da marinha e do papel, digamos, de quem financiava. E, sobretudo, não se esqueçam de que sem a crise dos Templários, o seu renascimento como a Ordem de Cristo e o financiamento que daí pôde ser utilizado para os descobrimentos portugueses, eles teriam sido diferentes e menos expressivos. E com isto eu gostava de, portanto, salientar que esta atividade acaba por ter que lidar com 3 realidades básicas, se eu não estiver enganado, e isso procuramos pôr no estudo, que é, por um lado, tem que lidar com consumidores. Consumidores. Cada vez menos homogéneos. Cada vez mais diferentes no seu poder de compra, na sua cultura, na sua educação, nas suas trajetórias. Nós não vivemos, como no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, não vivemos em sociedades com tendência para a homogeneização. Nós vivemos em sociedades com tendência para a diferenciação. E até gostamos, exceto se é excessiva, exceto se ela é agressora de valores absolutamente fundamentais. Mas preferimos viver em sociedades mais diversas do que em sociedades
menos diversas. A própria valorização e defesa da diversidade é um aspecto fundamental para criar riqueza e para gerar democracias. A democracia não é para a gente apurar quem tem razão. Não se usa a democracia para decidir se o Sol anda à volta da Terra ou a Terra à volta do Sol. Usa-se a democracia para escolher quem tem o direito e o dever de governar. Não é quem tem razão. Nós temos que respeitar quem ganha eleições, não necessariamente porque tenham razão, mas temos que respeitar por uma coisa ainda mais importante, que é porque ganharam as eleições, independentemente da nossa maneira de pensar. E portanto, cidadania, consumo, são coisas que estão aqui muito articuladas e, portanto, quando estamos a falar de consumo, estamos a falar de consumidores diferenciados e, no audiovisual, consumidores equipados. Consumidores equipados, já toda a gente reconhece, mas mais do que equipados, consumidores programadores, cada vez mais convencidos de que podem ser equipados e programadores. Os ritmos, os ciclos dos equipamentos são introdutores de inércia. Eu não posso trocar de equipamentos permanentemente. Não é? E posso não ter razão, posso ter o melhor produto e não ganhar. Não é? VHS, beta, posso ter... Não é? É o mercado, nas suas tendências, que vai determinar. Quem inventou o CD, que está na origem depois dos outros suportes todos, foi, como não podia deixar de ser, a Europa. Quem pôde transformar trabalho científico e técnico em inovação foram os Estados Unidos. Mas quem produziu em massa foi o Japão. E, portanto, convém nunca confundir investigação com inovação, com produção e distribuição de massa. Portanto, penso que é importante trabalhar bem a noção do consumidor, diferente poder de compra, diferentes hábitos, diferentes tipos de equipamento, diferentes preocupações com a programação. Depois temos uma coisa absolutamente essencial, que são cidadãos. Diferentes, mas convergentes nos seus direitos. Portanto, cidadãos portadores de direitos. E, portanto, relativamente idênticos em democracia. À escala global, não, porque há muitas interpretações da democracia. Mas, quando estamos a falar destes intangíveis, quando estamos a falar de relações entre homens e mulheres, quando estamos a falar de relações entre avós e netos, quando estamos a falar de relações entre vida moderna e património, quando estamos a falar de mobilidade, quando estamos a falar daquilo que é feita uma produção audiovisual, seja ela qual for, de uma telenovela a um documentário histórico, outra coisa qualquer, nós estamos sempre a combinar estas realidades que são muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, vivemos em globalização e, na globalização, nós temos não cidadãos que se tornaram internacionais, mas temos cidadãos que são cidadãos mais próximos do paradigma em que nós vivemos, que não nos conseguimos apresentar sem 3 declinações. Dá-me a ideia que da última vez que se tentaram apresentar alguém muito distante, terão dito que são habitantes do planeta Terra a tentar fazer uma coisa difícil, que é construir uma Europa, portugueses. É muito difícil, não me basta dizer que é português. Nem português na União Europeia. Há um conjunto de coisas, há hoje um conjunto de bens públicos que são planetários, como, por exemplo, segurança. Na nossa cabeça, na nossa vida, há um conjunto de coisas, de realidades, que nos têm que ser garantidas à escala planetária, porque não podem ser garantidas à escala local. É como a floresta. Eu não posso gerir bem 90 hectares, mal 3, assim 40. Arde tudo. Não é? E, portanto, consumidor, cidadão, e depois entra aqui um outro personagem absolutamente decisivo, porque são muitos, que são a criatividade, que são profissionais criativos. Ao contrário da moda da startup, há também, minha ideia, altamente contestável, mas é a minha, a moda das indústrias criativas, em que, digamos, os arquitetos são criativos, os advogados não são, não é?
os publicitários são criativos, os economistas não são. Enfim, isso satisfaz algumas pessoas, mas não satisfaz ninguém do ponto de vista de colar à realidade. E, portanto, o que há é, em toda a vida humana, em toda a atividade económica, a criatividade entra e entra em força, só que entra mais numas atividades do que noutras, como as tecnologias de informação e comunicação, como a digitalização. Nem tudo é digitalizável da mesma maneira, como é evidente. Felizmente, há um conjunto de relações humanas que não são digitalizáveis, embora parcialmente o sejam, como sabem. O sucesso de algumas das produções audiovisuais corresponde a utilizar a digitalização para resolver problemas de solidão. E com sucesso. E corretamente. Mas, portanto, esta mistura de consumidor equipado cada vez mais programador, com cidadão portador de direitos cada vez mais globalizados e com profissões criativas, capacidades criativas, onde, obviamente, o que é essencial é a criatividade, é a mistura explosiva da criação de valor nos próximos 40 a 50 anos. E é por isso que este estudo não é um estudo sobre um setorzinho, que vale 0, qualquer coisa. É o estudo sobre um dos terrenos onde nascem novos desafios de cooperação empresarial, nascem novos desafios de regulação económica, novos desafios de defesa de direitos de propriedade e elementos para aquilo que, no fundo, deve ser o fim último de qualquer economia, que é melhorar a vida das pessoas, que é, de alguma maneira, ajudar à felicidade, seja o que isso for, né? Com 1001 leituras, felizmente. E, portanto, enfim, foi um pouco também aquilo que este estudo procura apresentar, objetivamente, mas, sobretudo, ajudar a compreender que há aqui muitos desafios, eu voltarei ao fim nisso, muitos desafios que nascem de aqui estar um laboratório muito interessante do futuro e não um setor que ficou para trás. É cada vez menos interessante fazer estudos sobre setores que ficaram para trás. Setores que o governo não reconhece. Setores que, para já, porque não há setores e porque não há progresso sem que algo fique para trás. O problema é a forma como as coisas ficam para trás, a separação entre o que fica para trás e as pessoas que não devem ficar para trás. Pode ficar para trás muita coisa sem que as pessoas fiquem para trás. E, portanto, creio que este estudo não se mede pela percentagem da produção audiovisual no PIB, mede-se por estarmos aqui num campo de batalha muito, muito interessante e muito útil para criar riqueza, e criar riqueza de uma forma e distribuí-la de uma forma particularmente exigente para, talvez, o principal desafio da humanidade, que é como é que transforma a informação em conhecimento. Nunca tivemos tanta informação, nunca tivemos tanta dificuldade em transformar informação em conhecimento. Nunca tivemos tanta necessidade de mudar, de fazer reformas, de mudar hábitos. Toda a gente, quando pode pensar livremente, percebe que estamos num fim de ciclo, percebe que daqui a 100 anos as sociedades não serão sociedades basicamente de trabalhadores assalariados, com remunerações muito parecidas. Portanto, essas coisas são todas muito claras e os desafios, de alguma maneira, sobretudo quando nós temos atividades onde o valor económico, o valor para a população, o valor para a sociedade, não deriva de uma equação simples em que eu quantifico pelo volume. Não é? O Serviço de Saúde melhorou muito este ano porque eu fiz 256 mil operações e não 254.800. Que tipo de operações? Têm todas o mesmo valor? Portanto, medir tem este pequeno desafio que é chegar ao valor das coisas. E temos muitas partidas que nos são pregadas pela forma como a gente mede. Não é? Está na moda dizer mal do PIB e, portanto, já está escancarado isso. Mas este também foi aqui um desafio e, portanto, nós vamos apresentar, através do Dr. Hermano Rodrigues, que foi aqui o coordenador executivo deste estudo, os dados mais suculentos e mais interessantes, que são importantíssimos para discutirmos com base em informação rigorosa e não com base em preconceitos ou com base em outras coisas. E depois eu tentaria, no fundo, fazer uma pequena nota final sobre os grandes desafios para os produtores, para os distribuidores, para os poderes públicos, enfim, para todos aqueles que estão envolvidos nesta atividade. Hermano.
Então, muito boa tarde. É um prazer estar aqui convosco, depois de uma ronda, eu diria, bastante alargada por um conjunto de players importantes. Portanto, para a atividade, diria que procuramos estudar com a maior profundidade possível, numa perspectiva devidamente enquadrada numa cadeia de valor, num conjunto mais alargado de atividades que se relacionam naturalmente com os média e com o entretenimento e num quadro mais global de indústrias culturais e criativas. Daí que, sobretudo dentro daquilo que é a cadeia do audiovisual para televisão, procuramos fazer uma auscultação não apenas de produtores de audiovisual para televisão, mas também de entidades ligadas aos meios, das televisões, dos operadores de telecomunicações. Portanto, queria começar por agradecer a disponibilidade que tiveram para nos receber, porque essa auscultação foi absolutamente determinante para o resultado final do trabalho, deste que já está disponível e do trabalho global que estamos a finalizar. Portanto, esta auscultação foi de facto muito rica, num quadro em que, especificamente para o caso português, de facto, há falta de conhecimento, há falta de informação sistematizada. Bom, eu, para procurar cumprir o objetivo, também não queria deixar de agradecer à equipa, a toda a equipa que esteve aqui envolvida no trabalho, que, como é evidente, materializa um resultado que para nós é bastante satisfatório, é bom, e portanto não teve só a vir comigo, naturalmente, e com o professor Augusto Mateus. Queria agradecer também à equipa. Bom, portanto, eu queria só, portanto, a título de introdução, reforçar um bocadinho aquilo que o professor Augusto Mateus já disse. Portanto, aterramos, diria assim, numa atividade que está sujeita a uma revolução que largamente é motivada por fatores e drivers de mudança internacionais, mas que em Portugal acabam, alguns deles, pelo menos, por ter até uma expressão ampliada. Portanto, é uma realidade em mudança muito acelerada. Uma atividade também onde a componente, diria assim, regulatória e de intervenção pública é muito importante. E como vamos perceber, nem cá, nem na maior parte dos países, aliás, essa é uma questão que neste momento está perfeitamente em cima da mesa ao nível europeu, a regulamentação acompanhou a mudança. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos que nós vamos procurar evidenciar também a esse nível. Portanto, o estudo é largamente positivo, procura analisar a realidade como ela é. Fizemos um esforço grande para sistematizar factos, mas, incontornavelmente, vamos parar em questões normativas, porque, claramente, neste tipo de atividade, a componente da regulação e da intervenção pública é absolutamente determinante. Ela ocorre em todos os países e mesmo para efeitos de concorrência, ela é absolutamente determinante. Portanto, o estudo tem uma componente, como disse, positiva de caracterização da atividade enquadrada de uma forma alargada e enquadrada também, sempre possível, num âmbito europeu e mundial. Teve depois o objetivo de identificar aquilo que nos parecem ser os principais desafios que se colocam à atividade ou às atividades que estão aqui em estudo e, inevitavelmente, uma componente de recomendações que, naturalmente, tem uma vertente mais empresarial e uma vertente mais normativa. Não é um plano estratégico para o setor, portanto, o objetivo também não era esse. Do ponto de vista mais, portanto, da estruturação do trabalho, temos, enfim, um trabalho organizado
enfim, com uma introdução e uma definição metodológica, uma componente de diagnóstico no contexto nacional e internacional e uma componente de desafios e recomendações. Do ponto de vista metodológico, portanto, nós centramos-nos na produção de conteúdos audiovisuais. Quando analisarem o trabalho com detalhe, vão constatar que nós fizemos uma opção, porque o conceito de audiovisual não é um conceito que está completamente estabilizado e, portanto, nós assumimos um conceito de audiovisual de cinema e televisão por várias razões, algumas delas muito de índole, diria assim, de disponibilidade de informação estatística, mas não só, e sempre que possível regressamos ao audiovisual para a televisão. Enquadramos o trabalho naquilo que designamos ali por setor audiovisual ou numa perspectiva de cadeia, portanto, desde a produção até à televisão, passando naturalmente também pelos operadores, que têm hoje um papel, operadores de telecomunicações, que têm hoje um papel fundamental, e depois enquadramos também a atividade, então, conforme referi, numa ótica de média entretenimento e numa ótica de indústrias culturais e criativas. Do ponto de vista, enfim, mais estatístico, focámos-nos na CAI 5911, que inclui simultaneamente produção de televisão e produção de cinema. E depois, portanto, alargámos já 5912, 5913, 5914, 6020, cobrindo a cadeia de valor do audiovisual para televisão e para cinema. Fizemos isto num quadro também em que claramente identificamos que largamente estamos no meio de uma mudança significativa de um modelo que no passado era claramente linear e que hoje é claramente circular, onde o consumidor, conforme o professor Augusto Mateus introduziu, tem aqui um papel absolutamente determinante e participativo. Participativo hoje até numa perspectiva também de produção. Portanto, o estudo procurou identificar um conjunto alargado de tendências, de drivers de mudança transversais, evidenciando depois aqueles que têm uma incidência maior no caso português. Eu não vou querer repetir as sessões da manhã e, portanto, até por uma questão de tempo também, vou passar por cima de várias e vou-me focar em duas ou três que me parecem mais importantes para depois analisarmos aquilo que é o setor. Enfim, mudanças do ponto de vista tecnológico, mudanças do ponto de vista dos modos de vida, mudanças em termos de acesso, mudanças em termos, portanto, do âmbito da concorrência e do âmbito e da perspectiva da produção, mudanças na experiência, no acesso e na forma como se vê hoje e como se olha hoje para os conteúdos audiovisuais. Este é um caso concreto de uma mudança que eu queria chamar a atenção. Portanto, a forma como a atividade e a cadeia global se financia mudou de forma muito substancial e vai mudar de forma ainda mais significativa para os próximos anos. Portanto, há claramente aqui uma expressão, portanto, o peso da publicidade no financiamento da cadeia tem vindo a reduzir-se em termos relativos e como vamos ver também no caso português, em termos absolutos e de forma muito significativa. Surge, obviamente, a subscrição paga como uma fonte de receita crescentemente importante e, naturalmente, surge
o OTT como uma componente também em emergência e crescimento absolutamente exponencial. Portanto, esta é uma mudança muito significativa. As fontes e as formas de financiamento das atividades e da cadeia de valor estão-se a alterar significativamente. Isto, obviamente, que pressupõe também uma mudança da relevância e da importância dos vários players que estão na cadeia de valor. Vou passar à frente e vou chamar a atenção também para o reflexo da mudança na principal fonte de financiamento da atividade do passado, que é a publicidade. A própria publicidade está-se a alterar significativamente e, portanto, se virmos ali os ritmos de crescimento, verificamos que o peso da publicidade na internet está a crescer exponencialmente, ao passo que a da televisão está a reduzir-se, enfim, não de forma muito acentuada, mas a reduzir-se. Obviamente que no meio de todos os meios de comunicação, apesar de tudo, a televisão está a resistir relativamente bem, porque há outras atividades, e nós tivemos no passado recente a oportunidade de estudar algumas delas, estão a sofrer muito mais dentro daquilo que são os média. Portanto, eu iria continuar a passar à frente para dar aqui um breve enquadramento sobre aquilo que é a indústria mundial do cinema e da televisão, da produção de conteúdos para cinema e para televisão, para evidenciar que, número 1, o mercado global é um mercado altamente interessante e em crescimento acelerado, porque há todo um conjunto de mercados em expansão, sobretudo mercados emergentes, cujo consumo de audiovisual está a aumentar de forma significativa e, portanto, naturalmente conseguimos identificar um conjunto de países que apresentam um padrão de crescimento muito significativo. Nós tivemos uma dificuldade muito grande na obtenção de dados a nível internacional. Fizemos uma análise dos dados disponíveis em 2 períodos, que de alguma maneira marcam, enfim, padrões de crescimento distintos. O período de 2008-2011 e o período mais recente, 2011, já com uma previsão para 2016. E, portanto, verificamos que países como a China, a Indonésia, a Índia, o Chile, a Argentina, etc., portanto, aquele núcleo de países portanto, que apresenta, que se encontra aqui sombreado, apresentou em ambos os períodos um ritmo de crescimento muito acelerado. Portanto, são claramente os países de maior dinâmica. Depois há aqui um conjunto de países entre os quais se situa, por exemplo, os Estados Unidos, obviamente, que é o player principal nesta área em termos mundiais, que apresenta uma dinâmica mais próxima das médias, diria assim. E, sobretudo, podemos enquadrar aqui o posicionamento de Portugal, que é um mercado que, no quadro global, está claramente entre os mercados que apresentaram, digamos, um pior comportamento em ambos os períodos. Portanto, reparem que está no quadrante esquerdo inferior. Nós fizemos também algum benchmarking, não vou ocupar-lhes muito tempo com ele. Selecionamos 3 casos, de forma articulada com a APIT, o caso francês, o caso brasileiro e o caso turco, sobretudo para evidenciar, eu diria, 3 realidades importantes. Um primeiro, de um player-chave no contexto europeu, que está a enfrentar tudo aquilo que são os desafios que aqui evidenciamos, portanto, hoje neste encontro. Onde o papel do Estado é absolutamente determinante, portanto, é um mercado altamente regulado
e que de alguma maneira tem encontrado na regulação e no aumento da regulação uma solução para os problemas, diria assim. Temos o caso do Brasil, onde a regulação e a mudança da regulação, portanto, tem tido um papel absolutamente determinante na dinamização daquele que é hoje o 7º principal produtor de audiovisual do mundo, sobretudo, enfim, por um conjunto de regras, protecionistas, por um lado, portanto, regras que incentivam a produção nacional, e, por outro lado, por um conjunto de regras que têm uma incidência significativa sobre os direitos de propriedade das obras, que obrigatoriamente são da detenção dos produtores independentes em mais do que 50%. Portanto, determinam, de facto, uma capacidade para dinamizar aquilo que são as produções de forma significativa, e o mercado turco como um mercado que, após, portanto, uma fase de privatização, de certa maneira, evoluiu para a emergência de um conjunto restrito de players verticalmente integrados, integrando, portanto, emissão e produção, com um foco crescente em mercados internacionais e com uma capacidade para, eu diria, de certa maneira, acelerar de forma significativa aquilo que é a experimentação. Portanto, passando muitas vezes por cima daquilo que são os projetos piloto, testando com pequenas séries que, tendo sucesso, digamos, são frequentemente alargadas. Portanto, eu vou, mais uma vez, acelerar esta componente do benchmarking e agora aqui iria, sim, concentrar a maior atenção. Portanto, a análise do setor da produção de conteúdos audiovisuais em Portugal. Uma primeira evidência, portanto, que nos permite perceber o quadro no qual nos movimentamos. Um fracasso, entramos tarde e entramos mal na TDT e, portanto, podemos dizer que temos uma realidade em que a TDT não conseguiu ter uma expressão significativa, em paralelo com uma dinâmica absolutamente formidável dos operadores de telecomunicação, que conseguiram, portanto, um aumento de penetração no mercado absolutamente espetacular e uma sofisticação do mesmo. Eu diria que, em matéria de cabo, Portugal pode-se considerar, de certa maneira, um case study internacional. Portanto, isto determinou o que é a realidade que o primeiro gráfico expressa ali de forma muito significativa, que é uma cota de acesso da população à TV pela via da TDT muito baixa em Portugal. Nós estamos aqui, Espanha está aqui. E, portanto, um crescimento de forma muito significativa também em anos recentes, nomeadamente a partir de 2010, do share das audiências pela via do cabo. Portanto, o cabo apresenta ali, conforme vem, um crescimento absolutamente exponencial. São dados, enfim, disponíveis, portanto, em estatísticas da Marktest. Por outro lado, temos uma realidade também, portanto, isto é uma segunda força de mudança muito importante no nosso mercado, que é uma queda muitíssimo acentuada do investimento publicitário, que em 2015
rondou os 519 milhões de euros e, portanto, correspondem, portanto, marcando uma diminuição de 32,5% face a 2005. E, para além disso, conforme já referimos atrás, embora para o contexto mundial, portanto, agora olhando para os dados para o caso português, simultaneamente um desvio progressivo daquilo que é publicidade em televisão para outros meios. Por um lado, portanto, dos canais generalistas para os canais de cabo, sobretudo portanto, em anos mais recentes, e uma parte significativa para a internet. Terceiro aspecto, que é um aspecto que corresponde, eu diria, a uma implicação daquilo que acabamos de analisar e que, no caso português, tem, eu diria, uma relevância particular, que é uma realidade em que o cabo tem uma expressão, conforme vimos, absolutamente determinante, e no cabo temos um conjunto de players que concorrem com aquilo que são as televisões generalistas em desigualdade de circunstâncias, porque uma parte destes players que têm programação específica para o país, têm publicidade, inclusivamente, não estão obrigados a cumprir aquilo que são as obrigações que os canais generalistas têm que cumprir e estão sujeitos a cumprir. Significa isso que, na nossa perspectiva, há a necessidade de fazer uma reflexão em torno daquilo que é a atual regulamentação da atividade. Obviamente que voltaremos a esta questão nos desafios e nas recomendações. Depois, nós não temos aqui, neste momento, dados, portanto, devidamente trabalhados sobre os níveis de apoio público à atividade de produção de conteúdos audiovisuais numa base comparativa com outros países, mas da análise avulsa de dados percebemos claramente, e portanto procuraremos na versão final do estudo ter esses números devidamente trabalhados, percebemos claramente que o nível de apoio que existe em Portugal à produção de audiovisual é muito baixo. Eu estou a falar em audiovisual globalmente, estou aqui a incluir cinema e televisão. Portanto, nós, se nos compararmos com qualquer país europeu, mesmo pequeno, por exemplo, com os países nórdicos, vamos chegar à conclusão que nós temos um nível de apoio extremamente baixo por comparação relativa. Isso não nos tem impedido de conseguir algumas boas produções e de conseguir, portanto, uma performance, apesar de tudo, interessante em anos recentes, em festivais, em concursos internacionais, o que é, de alguma maneira, indicativo do talento que existe no país. Não obstante, há que registar que, nos últimos anos, sobretudo com a introdução da taxa de subscrição, as receitas disponíveis no ICA para o apoio à produção de cinema e audiovisual têm vindo a aumentar, cifrando-se em 2015 em cerca de 18 milhões de euros. Uma alteração também relevante é que estes próprios apoios que no passado não estavam disponíveis para o audiovisual de televisão passaram a estar numa percentagem próxima de 20% dedicados ao audiovisual em televisão. É uma mudança relevante, apesar de tudo. Uma outra questão, portanto, eu estou a tentar sistematizar factos. Uma outra questão também relevante prende-se com aquilo que é o tipo de produção e, em particular, com a produção independente. Nós, se analisarmos os dados publicados no último relatório da ERC, percebemos que, entre os canais generalistas, uma parte bastante significativa da produção, eu diria em todos os casos, exceto na RTP2, maioritariamente
a produção é produção nacional. Chegamos depois também à conclusão que há uma parte relevante de produção nacional independente. Ora, se cruzarmos isto com o facto de sabermos que a generalidade dos direitos de produção sobre a produção supostamente independente é detida pelos canais, há aqui um paradoxo qualquer que não se entende. Portanto, é um outro facto. Portanto, os produtores independentes não têm, de uma forma geral, a posse sobre aquilo que produzem ou ajudam a produzir. Portanto, é um dado. Também sei que há mudanças relevantes, nomeadamente no canal público. São mudanças muito recentes. Portanto, nós no trabalho global teremos uma caixa completamente dedicada, enfim, às mudanças mais recentes, portanto, da televisão pública. Um outro facto que tem seguramente aspectos positivos e outros provavelmente negativos. Há uma concentração significativa da produção audiovisual independente em Portugal. Se nós somarmos aquilo que são as horas de emissão, portanto, resultantes de produção independente em Portugal, vamos concluir que as 3 primeiras produtoras independentes somam cerca de 50% do total. Se estendermos às 5 primeiras, chegamos a valores próximos dos 70%. Portanto, há uma concentração significativa. Significa que temos alguns players com dimensão em Portugal. Portanto, mas significa também que há uma concentração significativa da produção. É esta a realidade. São factos. Depois procuramos também, conforme o professor Augusto Mateus referiu, procuramos alguns números adicionais. E, portanto, da análise feita, volto a salientar que a análise que é feita aqui em termos estatísticos, mais à frente procuraremos desagregar um pouco para a parte do audiovisual para a televisão. Os números que estão aqui e que são passíveis de ser, de facto, trabalhados a partir de fontes estatísticas, incluem produção de televisão e produção de audiovisual. Portanto, está aqui tudo. Nós temos uma atividade que comporta cerca de 1.500 empresas, 3.172 trabalhadores, um volume de negócios de 324 milhões de euros, um VAB de 86 milhões de euros, um excedente bruto de exploração de 41 milhões, o resultado líquido de 6 milhões e um nível de investimento em torno dos 18 milhões. Isto para o último ano disponível, que é 2014. Devo salientar que estes números, no caso do número de trabalhadores, subavaliam de forma extremamente significativa aquilo que é o emprego no setor. Mas isso é uma característica típica da atividade em Portugal e no mundo. Portanto, é incontornável. Se multiplicarmos este valor por 10, provavelmente não estamos a exagerar. Procuramos depois fazer a análise, portanto, relativa que eu mencionei há bocado. Perceber quanto é que isto pesa naquilo que designamos aqui por setor do audiovisual, isto é, na cadeia, e, portanto, pesa 79% ou 80% das empresas, mas depois só pesa 50% do emprego, só pesa 33% do volume de negócio, só pesa 25% do VAB. Portanto, é uma atividade, obviamente, nuclear, não há cadeia sem produção de conteúdos, a não ser que importemos tudo, e, portanto, mas, digamos, o peso relativo é baixo, globalmente é baixo. Se depois alargarmos isto à média, portanto, às atividades ligadas ao média entretenimento, obviamente, ainda é mais baixo, ao setor cultural e criativo, ainda mais baixo, portanto, 2,4% das empresas, 2,2% dos trabalhadores, 2,9% do volume de negócios. Nós aqui aproveitamos uma atualização recente de um trabalho desenvolvido
para a DICT para aferir o peso do setor cultural e criativo e depois se alargarmos naturalmente aos serviços ou à totalidade das atividades económicas, naturalmente que chegaremos à conclusão de que a expressão do setor ou da atividade em termos de relevância não é grande. Agora, ela é claramente subavaliada em termos de importância em vários níveis, nomeadamente importância para outras atividades. Eu diria até, sobretudo, importância potencial. O que é que representa um crescimento e uma afirmação do audiovisual português nos mercados internacionais? O que é que isso representa para a economia portuguesa? Era uma análise provavelmente interessante. Não cabia neste trabalho, mas seguramente as externalidades são enormes. São enormes. Dá licença, o número de trabalhadores, whatever, recibos verdes ou não recibos verdes? Não. Os recibos verdes não temos. É o número de trabalhadores que estão no quadro das empresas. Pessoal ao serviço. Por isso é que eu digo, se multiplicarmos por 10, se calhar não estamos a exagerar. Produtor independente, os senhores consideram produtor independente? São os produtores independentes classificados à luz da regulamentação. Os direitos todos, inclusivamente música. Mas é que está muitas vezes escrito uma produção sim, produzido por. Portanto, a música muitas vezes fica fora das. Desculpa. Aí, portanto, a base é Não, é que muitas vezes faz produção. a empresa. Não é a obra, não é a empresa. Fizemos um exercício adicional com base, enfim, em informação específica, naturalmente detida pela APIT, que é recolhida dos seus associados, mas também a partir de uma análise de microdados. Portanto, procuramos então fazer alguma análise do que é que está lá dentro da produção de audiovisual, entendido na dupla perspectiva do cinema e da televisão. Concluímos que lá dentro estão, seguramente, um conjunto alargado de produtores de televisão entre independentes e não dependentes, não é? Que seguramente atingem, portanto, 36% do total. Reparem, nós temos aqui 22% das empresas que não conseguimos classificar. O esforço era absolutamente inimaginável, portanto não cabia seguramente na ambição deste trabalho, mas ainda assim todos os outros procuramos classificá-los em termos, sobretudo, dos mais relevantes, e portanto há 36% que são produtoras independentes de televisão, a que podemos depois acrescentar mais 11%. Eu agora estou a ficar um bocadinho... estes 11% largamente correspondem a um operador, a um player significativo, mas que do ponto de vista da sua produção tem muito pouco daquilo que se pode entender como audiovisual para televisão. Portanto, é um operador muito ligado à parte desportiva. E depois temos 9%, como referi, de produtores dependentes, ligados, portanto, neste caso é sobretudo também um operador de relevância ligado a portanto, a um dos grupos de média português, ou, portanto, com atuação significativa em Portugal. Fizemos um exercício adicional, este muito baseado naquilo que são os associados da APIT, que apesar de tudo tem uma representatividade muito significativa. Eu peço desculpa, antes de passar para esta análise, só salientar que, de facto, do ponto de vista da expressão em termos de volume de negócios, isto permite-nos concluir que uma parte muito importante daquilo que é o audiovisual em sentido geral é audiovisual para televisão. Se depois considerarmos a dimensão das empresas, claramente que todas as empresas de dimensão significativa são empresas de produção de audiovisual para televisão. As empresas de produção de cinema, também pelas suas características próprias, são empresas, em Portugal, de pequena ou muito pequena dimensão. Portanto, é um outro dado também relevante. Depois analisamos, com base naquilo que são os associados da APIT, quem são os principais clientes, para concluir, naturalmente, que
os principais clientes são os 3 canais generalistas, SIC, TVI, RTP. E a relevância destes atores ou destes clientes tem vindo a aumentar e não a diminuir ao longo do tempo. Portanto, o peso de tudo aquilo que é atividade que sai fora dos canais generalistas é menor em 2015 face àquilo que era em 2011. Claramente, a fatia principal do bolo está nos canais generalistas. Portanto, não sei se isto é bom ou se é mau, mas é um facto, é uma realidade. Isto também demonstra que a capacidade que os produtores independentes têm tido de diversificar a sua base de clientes portanto, é um desafio. Costuma-se dizer, não é? Costuma-se dizer que nós devemos repartir o risco por um número significativo de clientes. Enfim, é um desafio. Com certeza. Não sei se já tem os números de 2015, mas a mim faz um bocadinho de confusão como é que 1.500 empresas têm um VAP tão baixo e, sobretudo, um resultado líquido de 6 milhões. Isso é mesmo assim? São as estatísticas que são trabalhadas a partir das IES. E as empresas ainda sobrevivem. Portanto, é um bocadinho... pelo menos para um quase outsider como eu sou, é um bocadinho estranho como é que um setor que 1.500 empresas produz um resultado líquido de 6 milhões e um VAP tão baixo. Mas pronto, portanto, é um mero comentário, por isso é que eu lhe perguntei se já sabia de 2015, para saber se ainda existem tantas empresas. Eu vou-lhe responder da seguinte forma. Infelizmente, este não é um problema do audiovisual em Portugal. É um problema da economia portuguesa. Realmente, o nível, a capacidade de geração de resultados das empresas em Portugal é muito baixa. Temos um estudo, enfim, recente, muitíssimo... Não, é um problema português. O que eu quero dizer é que não é um problema só do audiovisual. Também não estou a dizer, não. Só estou a comentar o caso vertente. Eu sintetizaria uma parte muito importante das empresas portuguesas anda a trabalhar para pagar juros, porque estão extremamente alavancadas, e para pagar impostos. Mas ainda assim pagam impostos também. Portanto, procuramos também fazer uma análise da dinâmica para percebermos que a produção audiovisual em Portugal, cinema e televisão, volto a insistir, teve uma dinâmica muito interessante de crescimento. Nós, portanto, enfim, não recuámos mais que 2004, fizemos uma análise, portanto, base 100 em 2004, cresceu de forma muito significativa até 2008, 2007, 2008, com a crise internacional foi claramente afetada e, portanto, nada ficou como antes a partir daí, correto? Obviamente que isto também foi muito o ciclo da economia portuguesa, este tracejado representa o ciclo da economia portuguesa, a totalidade das atividades. Percebemos que esta atividade é uma atividade procíclica, portanto, reage normalmente mais ao ciclo, e eu diria aqui muito por causa da publicidade, porque a publicidade é muito reativa ao ciclo. Também quando o ciclo se inverte, reage de forma mais significativa. E, portanto, estamos agora, eu diria, numa fase de recuperação. Batemos no fundo em 2013, os dados de 2014 indiciam uma recuperação e fizemos já alguma análise com microdados para 2015. Diria que esta tendência se vai consolidar, não de forma muito robusta, mas se vai consolidar com números de 2015, quando tivermos números oficiais de 2015. Portanto, há alguma recuperação a partir de 2013. Fizemos depois, enfim, aqui alguma desagregação entre aquilo que é produção independente, a não independente, parcialmente, portanto, minoritariamente, diria assim, ligada à TV, mas são detalhes. Portanto, penso que o quadro fundamental é aquele. Fizemos também uma comparação, não ia perder muito tempo agora com isto, mas também são elementos depois de reflexão,
a respeito de um conjunto de variáveis que nos permitem comparar realidades que são diferentes. Portanto, aqui a perspectiva foi uma perspectiva de cadeia de valor, portanto, desde a produção do audiovisual à projeção de filmes e às atividades de televisão. Só não colocamos aqui os operadores de telecomunicações porque estamos a falar de realidades que vão muito para além daquilo que é o negócio do cabo, como é evidente, e chegamos à conclusão, naturalmente, que há diferenças muito grandes, digamos, nas realidades das várias atividades ao longo da cadeia de valor. A dimensão, por exemplo, dos produtores, a dimensão média é baixíssima, 2,1 trabalhadores por empresa. A capacidade para gerar valor é mais reduzida, tendencialmente, no audiovisual. A produtividade do trabalho é também bastante mais baixa, sabendo nós que o emprego está muito subavaliado. Portanto, se reportássemos aqui, efetivamente, o número de trabalhadores real, isto ainda era muito mais baixo. Portanto, não, era mais alto. Era mais alto. Portanto, enfim, a rentabilidade e a taxa de investimento. Isto, obviamente, são elementos que depois terão a oportunidade de poder explorar, até porque estão depois também comentados no texto. Com isto, termino a análise essencial. No documento que tem muito mais informação desde já do que esta, e no relatório final terão. Sem SWOT. Muito bem. Então, passamos aos desafios e às recomendações. Há uma SWOT, portanto, uma análise de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, que se pode ler, todos lerão, e está disponível. E vamos... Só sobre uma coisa que já percebi que motiva preocupação. As fontes estatísticas são as fontes estatísticas e dependem muito das regras estabelecidas. Há uma prática, quanto mais pequena é uma empresa, quanto menos formalizada é uma empresa, mais custos de articulação entre a vida empresarial e a vida individual de quem detém a empresa coexistem. A distribuição estatística do lucro declarado pelas empresas portuguesas, portanto, se virem assim, não é? Aqui é negativo, não é? Aqui é positivo, aqui está a zero, é um chapéu que vem assim, portanto, aqui é as que têm lucro, e, portanto, um bocadinho antes, vai lá para cima, estão quase todas, e depois desce, apanhando cá em baixo lucros, quase nada, e depois há um número muito limitado de grandes empresas. Eu precisava de fazer um furo na parede para representar E, portanto, não deixa de ser a informação que temos e não deixa de ser uma informação útil. Tem é que ser lida com este conhecimento. Também há um conjunto de aspectos em que importa fugir da especificidade. Eu vou dar um exemplo. A definição de produtor independente, digamos, permitia, eventualmente, pelo lado mais interessante, que é o lado da produção, que todas as empresas de componentes para automóveis, porque nós temos temos casos em que posso ter uma solução de integração vertical, a TVI faz mais isso, não é? Comparando com outros. Entre integração vertical, ou maior ou menor, e mais extensa ou menos extensa produção independente, nós temos várias opções, têm que ver com vários aspectos, não apenas económicos, mas têm a ver com qualidade, com orientação, com estratégia, com um conjunto de variados aspectos. Na produção automóvel, a certa altura, quer dizer, como sabem, hoje Detroit é um bom cenário para filmes de terror e outras coisas, não é? Talvez se reerga como um grande centro de produção para audiovisual, para coisas de ficção ousada, não é? O grau de destruição é realmente muito grande. Mas o princípio da indústria automóvel americana tudo é da empresa. Portanto, a General Motors tinha tudo, a Ford tinha tudo.
incluindo as plantações de caoutchouc para fazer pneus. A história conduziu-os a desintegrar. A desintegração final é a desintegração de coisas absolutamente chave para a sua atividade. E quando foram desintegradas as atividades ditas de componentes, a orientação não de Estado, não de política pública, mas a orientação de mercado, de estratégia empresarial foi: desenvencilhem-se que a gente só vos garante 60% do que vocês precisam para existirem. Portanto, ou seja, a lógica foi uma lógica de obrigar o que se desintegrava a produzir, a inventar clientes, a inventar trabalho, porque dos custos com que partiam, 60% eram garantidos pelo pai ou pela mãe, consoante o nome da empresa, não é? E, portanto, os 60% são um número muito baixo comparado com o número que nós temos na definição de independente. E, portanto, aqui convém ter sempre a noção de que estamos a falar de uma cadeia de integração e que a independência tem vários fatores, não é? E, portanto, a noção de produtor independente é uma noção objetiva da regulamentação que está produzida. O produtor tem direitos sobre a ordem, todos. Acima de todos. A música, aos guiões, aos atores, tudo. Coisa que em Portugal existe pouco. Nós temos... Sim, está bem. Mas o que nós estamos a falar é das categorias que entram nos números, porque não podemos inventar... Não. Pronto. Agora, para passar a três notas finais, obviamente que nós podíamos dizer vai haver um cenário de continuidade. Isto é, o mundo vai, Marisa, não é? O mundo avança e não espera por nós, não é? É mais bossa e si, como sabem, os que ligam essas coisas, a Marisa canta, ela é que escreveu as palavras, não é? É aliás, uma coisa muito interessante, porque nós tendemos a desvalorizar as pessoas que fazem essas coisas menos eruditas, mas é muito clara do ponto de vista do que são os desafios da globalização, não é? Confiança no património, confiança na cultura, confiança no que somos e, digamos, ter a perfeita noção que o mundo avança e não espera por nós e que a única maneira de enfrentar esse mundo é não esperarmos por nós próprios e fazermos o que temos a fazer com alguma dose de confiança. Portanto, temos sempre um cenário de continuidade que não é interessante, que não é útil e que representa não o fim de Portugal, ou o fim do audiovisual, ou o fim do que quer que seja, mas apenas a continuidade da aflição, a continuidade da estagnação, a continuidade das dificuldades. Como não é o fim em si, funciona o brando costume de uma coisa que não é a morte, aguenta-se. E não é muito motivador. O cenário de mudança de paradigma parece ser um cenário particularmente relevante e é nesse que nós nos focamos e que é mais... e onde estão todos os desafios estratégicos. A primeira questão é, isto que estamos a falar, produção de conteúdos para o digital, sem destruir tudo o resto, isto é, num contexto em que o novo é o que transforma o velho e não o que dá um pontapé no velho. Nós temos muito uma noção da novidade sem dialogar com o que existe. Esquecemos que inovação é a transformação do velho em novo, com as perdas, mas não é a destruição do velho substituído pelo novo, não é? Que é, enfim, talvez seja o que vai acontecer à calçada portuguesa e depois ficamos com um problema para a produção audiovisual, que é, desaparece a cidade branca, porque deixamos de ter a reflexão da luz, passamos a ter outra coisa qualquer, que dá outra cor, não será seguramente a cidade branca, pode passar a ser a cidade creme, mas temos alguns desses problemas. E, portanto, o primeiro desafio estratégico é possível ou não é possível construir uma estratégia nacional para isso? Aberta, sempre a mexer, sempre a mudar, pública e privada, social, de inovação, de investigação, de produção, de consumo, de fruição. É possível. Nós pensamos que esse é o principal desafio e que não é possível fazê-lo só numa lógica de consolidação, tem que ser feito numa lógica de internacionalização. Também aqui, Portugal é demasiado pequeno para consolidar. Portanto, não pode ser feita na dimensão do mercado português.
Tem que ser feita uma dimensão... Os operadores, os agentes económicos, há muito tempo que perceberam isto. Os fazedores de estratégias públicas têm mais dificuldade em articular o nacional com o internacional. Portanto, essa é uma dificuldade. Este é um primeiro grande desafio. Obviamente, neste desafio, estão aqui dois grandes responsáveis, há uma coisa que se chama Serviço Público de Televisão e uma RTP, e, portanto, obviamente, eles têm uma função própria, específica, muito grande neste desafio. Não é? E, portanto, obviamente que isso é muito relevante. Depois, a língua portuguesa tem algum valor económico ou não tem valor económico? E, portanto, mas isto tem muito que ver com uma coisa que tem que ver com a primeira caixa, que é que estratégia de internacionalização temos. Isto é, a CPLP, ou a língua portuguesa, é uma plataforma interna ou externa? Eu olho para a CPLP, olho para a língua portuguesa como algo que se esgota em si próprio ou como algo que me dá força para me projetar para fora. Obviamente que a língua portuguesa, como nova fronteira, tem muito pouco interesse. A língua portuguesa, como plataforma de internacionalização, tem muito interesse. Mas é completamente diferente eu esgotar-me nas fronteiras da CPLP, dos que falam ou usam o português, do que pensar que o que está a acontecer no mundo tem muito que ver nesta lógica de criação, nesta lógica de emissão, difusão, tem muito que ver com isso poder ser valioso. Nós temos um desafio muito interessante no português e no castelhano, que é, demos origem a países, tal como o inglês, mas de uma forma diferente, demos origem a países maiores. E, portanto, México e Brasil são gigantes em audiovisual comparados com Portugal e Espanha, mas tudo isso tem soluções, tudo isso tem... No caso português, a coisa é menos diversa. O Tratado de Tordesilhas revelou capacidade estratégica portuguesa, mas tinha um senão que era, haveria mais territórios a falar castelhano do que português, e, portanto, é outra questão particularmente relevante. Numa lógica em que aquele consumidor de que eu vos falava é um consumidor que o que quer são experiências, também contra tudo o que era a crítica fácil à economia, nós estamos a evoluir de uma civilização do ser para uma civilização do ter. Cada vez mais nós mostraremos às pessoas que nos visitam em casa não tanto a televisão desligada, mas a televisão ligada e, sobretudo, a televisão ligada com a nossa intervenção. E, portanto, essa passagem da civilização do ter para a civilização do ser é particularmente relevante e está a acontecer. Não quer dizer que o ser seja todo bom. Pode ser horrível, não é? Há formas de ser que são horríveis. Mas é uma oportunidade para a humanidade fazer melhor. E a digitalização e a produção de conteúdos têm um papel nesse processo. Portanto, segundo desafio. Terceiro, criação de um quadro regulador da cadeia de valor. Nós aqui o que temos que regular bem são uma cadeia de valor e restrições ao longo da cadeia de valor. Em Portugal, quando se fala de concorrência, está sempre a pensar da concorrência da loja minúscula que está no número 20 em relação à loja minúscula que está no número 24. É sempre a concorrência horizontal entre iguais. Esses fenómenos são fenómenos pouco importantes do ponto de vista da concorrência. Os fenómenos da concorrência são os fenómenos das restrições verticais ao longo das cadeias de valor, da distribuição do peso relativo e do poder sobre aquilo que é estrategicamente fundamental dentro da cadeia de valor. Eu dou um exemplo. Em Portugal houve na minha opinião, modesta, neste caso, uma primavera em que a obtenção de licenças para estabelecer lojas de grande distribuição tinha que ver com uma coisa que é querida à maioria dos que estão na sala, que era a intensidade da relação com as compras em Portugal. Portanto, houve um tempo em que alguém fez uma lei a dizer: querem uma licença para uma nova loja, para um novo hipermercado, para um novo supermercado, comprem mais em Portugal do que compram. Quem comprar mais em Portugal tem mais licenças. Quem comprar menos em Portugal tem menos licenças. Há outras maneiras de fazer, mas percebe-se a lógica disto. A criatura que fez isso desapareceu do mapa. Um ano ou dois depois, fizeram uma nova lei
passa a ter licença negociando diretamente com a Câmara Municipal e, portanto, passou a ser a contrapartida em relação àquilo que fazia falta naquele território. E, portanto, isso deu outro modelo de licenciamento. Os consumidores, na sua forma, são capazes de impor muita coisa. Alguns dos grandes operadores hard discount em Portugal começaram com modelos de distribuição alemães e têm hoje modelos de distribuição muito portugueses porque era a única maneira de crescerem. Portanto, o mercado também tem dinamismo. Mas, portanto, este quadro regulador é decisivo, particularmente naquilo que é a regulação de tudo o que é propriedade intelectual, de tudo o que são direitos associados à criação, não é? Mas, obviamente, à partilha, num jogo de soma positiva, entre a distribuição, a criação e a produção. Porque não há cadeia de valor sem criar, sem produzir e sem distribuir. E sem fazer uma coisa muito importante, que é não fazer isto na forma de uma seta, como dizia o Hermano, mas na forma de um círculo. Voltamos sempre ao local de partida, estamos sempre a fazer tudo. E, portanto, se nós não conseguimos que o distribuidor, que é aquele que conhece melhor, podemos achar que somos ótimos criadores e que outros se limitam a fazer o broadcasting ou a mexer em fibra, não é? Mas o que mexe em fibra e o que faz broadcasting conhece os consumidores, tem relações com eles e é utilíssimo para nos ajudar, criadores, a fazer melhor criação e vice-versa. Portanto, ou seja, o problema-chave é um problema de um quadro regulador, de um jogo de soma positiva dentro da cadeia de valor, na criação de valor, na partilha desse valor e na sustentabilidade, num investimento sustentável e em relações. Se essas relações são mais geridas pela propriedade dos negócios, são mais geridas pelo poder da encomenda, pela capacidade de acesso inovador a nova tecnologia. Enfim, isso vai ser feito não tanto pela antecipação no quadro regulador, mas pela flexibilidade do quadro regulador para incorporar as tendências do mercado. Depois, obviamente, temos o equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro do ponto de vista das regras de defesa da diversidade e da identidade nacional. E, portanto, obviamente que não há contradição nenhuma entre ser mais ativo na globalização e ser mais ativo na defesa da identidade e da característica que nos torna diferenciados e, portanto, obviamente, há que ter um quadro estratégico de adaptar às plataformas e à sua diversidade. Dou um exemplo de outro tipo, para me ser entendido. Portugal decidiu que a sua prioridade absoluta era medicamentos a baixo custo. Tem hoje uma indústria farmacêutica muito diminuída em relação ao que tinha. Mas medicamentos a baixo custo não é bom? Claro que é. E a ausência de indústria inovadora é mau? Claro que é. Portanto, nada disto é simples. Tudo isto é estratégico do ponto de vista de um balanceamento entre aquilo que nós temos que equilibrar. Temos que equilibrar a qualidade de vida e o poder de compra da população com o desenvolvimento da economia e com a sustentabilidade do Estado. Mas, obviamente que isto não pode ser decidido sobre o presente, isto tem que ser definido sobre as expectativas credíveis que temos sobre os próximos 10, 15 anos, para que possamos ter uma atitude ativa aí. Depois, já me referi, criação sem defesa dos criadores não parece muito distante. Não é pôr o criador no centro e tudo o resto que faça vénia. É, obviamente, perceber que a economia baseada no conhecimento, a economia baseada na criatividade e, portanto, regras específicas para isso. O velho desafio que ainda não resolvemos, que é ter uma indústria de produção de conteúdos, a sério. À dimensão do país, não é ter aqui outra coisa, mas à dimensão do país podemos ter uma indústria, sobretudo se formos abertos a perceber que se produzem conteúdos de muita maneira e que quanto mais tivermos interatividade na produção desses conteúdos, melhor, quanto mais eficiência pelo custo nós somos capazes de fazer melhor e que há restrições fortíssimas do ponto de vista da gestão
de quem está mais próximo dos consumidores. Inovação e diversidade dos formatos, aumento da capacidade transacionável dos conteúdos. Este é um aspecto muito importante. Nós só conseguimos articular produção para a globalização quando não separamos a produção para o mercado interno da produção, quando achamos que o mercado interno faz parte do mercado global e nos adaptamos como a qualquer mercado na sua especificidade. De alguma maneira, a atividade que aqui nos traz hoje tem mostrado, na sua diversidade, capacidade para entender isto. E depois, obviamente, dar a conhecer, fazer um esforço muito grande de ser percebido, ser identificado, ser descoberto. E isso faz com uma colaboração imensa, participando em redes. Há bocado no almoço falávamos, a Escandinávia faz tudo em conjunto. Até embaixadas fazem em conjunto. E, portanto, nós temos uma cultura que nos empurrou muito para adorarmos ilhas e não gostarmos de arquipélagos. Ou transformar ilhas em continentes. Portanto, aqui está muito em causa arquipélago. Quer dizer, todas estas atividades que estão separadas, juntarem-se. Não têm que se juntar em tudo, mas têm que se juntar e têm que trabalhar em conjunto, sob pena de ninguém as ouvir, ninguém dar por elas, a não ser o que há de mais relevante e de mais excepcional que há sempre em todos os países e em todas as atividades. Para as empresas, obviamente, há uma batalha para serem entendidas como são, é a batalha para serem entendidas como pontas de lança da economia baseada no conhecimento na sociedade portuguesa e não como quem ficou para trás, a quem não se dá subsídios, a quem não... Muito importante, a clarificação daquilo que o Estado português está disponível para colocar à disposição destas atividades, na sua complexidade, para permitir que estas atividades discutam entre si como é que partilham, como é que podem partilhar essas oportunidades. E depois, muita coisa que nós aqui propomos em parceria e cooperação. Isto é, para podermos criar valor hoje em dia no mundo, nós temos que cooperar ao longo das cadeias de valor. Portanto, não é a propósito de o meu canto, onde é que eu fico, onde é que eu me sento. É a propósito de o que é que eu faço com os outros. E, portanto, há para as empresas, se quiserem, uma lógica de entrarem a sério numa coisa que se chama valor partilhado. O valor, numa cadeia de valor, como a destas atividades, não é autonomizável. O valor nasce do seu conjunto de funcionamento. E, portanto, tem que haver, a melhor solução é haver uma discussão prévia e ver acordos e contratos e relações que permitam o tal jogo de soma positiva. Para as entidades de cariz coletivo, que aqui tem algo importante, obviamente podem ter uma função que é a reinvenção da associação empresarial. De alguma maneira, nós aqui estamos a sugerir que a APIT pode manter o A no nome, mas não pode ser uma tradicional... Ou seja, se não tivermos a dizer disparates, este estudo revela que o mundo da associação empresarial, do corporativismo, devia ser enterrado. Ou da associação sindical do corporativismo. Isto não é a propósito de defesa de interesses particulares. Isto é a propósito da cooperação entre interesses diversificados. Não é a propósito de agilizar um lugar à mesa de um orçamento público. É a propósito de defender atividades e de permitir criação de riqueza de outras formas. E, portanto, há muito a fazer do ponto de vista da relação com os cidadãos, da relação com a sociedade e, obviamente, de tudo aquilo que é ser respeitado. A primeira forma que nós temos para sermos respeitados é darmos ao respeito. Muitas vezes não somos respeitados, vou usar a linguagem popular, porque não nos demos ao respeito. E, portanto, queremos que nos respeitem, mas nós não nos demos ao respeito. Se há algo que caracteriza o setor privado e o espírito empresarial é a iniciativa e a autonomia. Quem não tem iniciativa nem autonomia não se dá ao respeito e, portanto, nunca será respeitado por quem gera a política pública. E, portanto, há, na nossa opinião, um diálogo com a sociedade e um diálogo com o Estado que só pode ser assumido por estruturas de tipo novo, das tais que se transformam, e não por uma lógica estrita do operador A, do operador B, do operador C, de um baixo-assinado, de um manifesto, de um documento assinado por alguns, todos.
Do ponto de vista da política pública, esta parte é mais importante porque nós vivemos um tempo em que parece que a política pública não serve para muito, ou que se esgota no orçamento. E dentro do orçamento, em algumas despesas sociais e na política fiscal. Um dos principais problemas que enfrenta a Europa e Portugal é a ausência de política económica. Nós conseguimos fazer coisas como, tendo um problema colossal no setor, como sabem, bancário, capitalizar o setor bancário e não fazer nada sobre quem entra em incumprimento nos créditos concedidos pelo setor bancário. Portanto, passa pela cabeça de muitas pessoas em política pública capitalizar o setor financeiro e não capitalizar a economia real, o que obviamente produz um desastre. E, portanto, nós precisaríamos de uma visão ambiciosa para isto. Isto é uma coisa que vem com o futuro. Podemos ter interpretações de política pública em que diz brinquem lá as telenovelas, brinquem lá as séries, não nos incomodem. Pode acontecer. Eu não concordo. Pode haver muitos na sala que não concordem. Mas a maioria da população pode achar isto. Agora, não parece que seja muito provável isso. E, portanto, se não for muito provável, isto é importante. Depois, obviamente, se tudo está a mudar do ponto de vista das plataformas tecnológicas, do ponto de vista da digitalização, do ponto de vista dos dois funis que eu falava, então nós precisamos de adaptar as leis. Não é fazer uma revolução legal. E mais valia, nesta recomendação, trocar a capacidade de jogarmos bem o jogo dos próximos 10 anos, de uma forma decente, do que fazer a lei perfeita. Portugal tem a tendência para fazer as leis perfeitas que induzem a realidade mais imperfeita, não é? Acertamos tudo na escolha dos objetivos e depois falhamos tudo na forma como vamos prosseguir esses objetivos. E, portanto, mais valia fazer um conjunto de adaptações relativamente cirúrgicas em relação ao que temos, que apenas consagram aquilo que tivemos aqui a falar. O novo protagonismo da internet, as novas formas de distribuição, enfim, múltiplas coisas que aqui foram faladas. Política pública para o setor audiovisual. Há aqui formas que até funcionam melhor. Nós já fizemos política social com o congelamento das rendas. Não é? Já fizemos muita coisa. Portanto, já se fez muita política pública, não tomando medidas fiscais ou medidas de incentivo, mas intervindo ativamente na remuneração dos vários, eu vou terminar, na remuneração dos vários intervenientes. Portanto, sem dúvida que faz parte da regulação a distribuição dos rendimentos ao longo da cadeia de valor, mas era importante ver se para o Estado português, independentemente de quem governa, há incentivos para esta atividade ou não há. E se há, de que proporção? Investimento, organização empresarial e, digamos, reconhecimento internacional. São tudo coisas claras, que não têm nenhuma lógica de intervencionismo público, têm apenas uma lógica de clarificação do que se segue escolhido num determinado caminho. E, portanto, são aspectos que parecem fundamentais e chegou o slide tranquilizador, a criatura cala-se, e, portanto, a ideia, como terão vindo, para não me calar já, é uma agenda em aberto, uma agenda de convergência entre gente muito diferente, entre empresas muito diferentes, adotando princípios que parecem interessantes, que é partir do que se tem, do que se é, privilegiar uma lógica de querer viver em sociedades onde o dinamismo da satisfação daquilo que são os requisitos de qualidade de vida da população e da integração dessa sociedade no mundo mais global nos vão ditando e clarificando aquilo que deve ser feito por iniciativa empresarial e aquilo que deve ser feito por iniciativa pública e estabelecendo regras adequadas. 2 raquetes, uma bola, uma praia. Em vez de jogar a ver quem parte mais depressa ao nariz ao outro, jogar a ver quem consegue dar em conjunto
mais pancadas na bola sem ela cair. As regras têm essa importância. Se eu fizer as regras pelo Tejo, não é? Posso ter alturas em que a minha regra pode ser Lisboa, Mar da Palha, ou a minha regra pode ser, como dizia o Brecht, Vila Velha de Ródão, não é? Umas portas apertadinhas para o Tejo deixar de ser preguiçoso e começar a andar mais depressa. Portanto, as regras e os incentivos são basicamente para a sociedade evoluir e, portanto, aqui o que parece que devíamos rejeitar é o cenário de continuidade e o cenário de pequenina mudança. Não se pode saltar de um cenário de pequenina mudança para um cenário de revolução. Pode ser muito agradável, mas não é factível. Portanto, talvez valha a pena, foi o que nós aqui estamos a propor, saltar para um cenário de algumas mudanças cirúrgicas, cruciais, que dão espaço para as coisas poderem correr muito melhor, podemos criar muito mais riqueza, podemos articular muito melhor o futuro que queremos ter com o passado que já tivemos. Muito obrigado.